Tem como a gente começar esse Rivo News no dia da proclamação da República com outro assunto que não seja o tio França e a sua Meu tentativa Deus. frustrada de cometer um atentado terrorista no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Na noite da última quarta-feira, uma sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado pelas forças de segurança do Distrito Federal. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: um homem chamado Francisco Vanderlei Luiz, conhecido, não sei exatamente por quem, como tio França, tentou explodir um carro no estacionamento da Câmara dos Deputados, mas não conseguiu acender todos os dispositivos que estavam dentro do veículo. O carro pegou fogo, a gente tem as imagens Deixa aqui eu ver como é que rapidinho, foi só para vocês isso. verem como foi o processo. A ideia dele era que o veículo tivesse sido completamente explodido, mas alguns dos explosivos não foram ali corretamente iniciados. Logo depois, ele tentou invadir o Supremo com fogos de artifício. Um segurança do STF, num depoimento à Polícia Militar, contou que ouviu 2 explosões vindas do estacionamento da Câmara. Logo, na sequência, ele viu o homem vindo em direção à Estátua da Justiça, na frente ali do STF, carregando uma mochila. A gente separou aqui também uma imagem aérea do local, só para quem não está muito familiarizado com Brasília, entender direitinho de onde a gente está falando. Então, roda a imagem aí. Vocês estão vendo esse retângulo branco à direita da foto é a famigerada Praça dos Três Poderes. Ela tem esse nome justamente porque ela fica ali no meio do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal, do Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo Federal, e do Supremo Tribunal Federal. O retângulo vermelho é onde o rapaz, o tio França, tentou explodir o carro. Ali é o estacionamento da Câmara. Então ele saiu dali, correndo do carro em chamas, e andou mais ou menos 300 metros até a Estátua da Justiça, que, para quem está vendo a imagem aqui, você tem ali o prédio do Supremo, a rampa, né, do Supremo, e ali tem um pontinho preto bem pequenininho ao lado esquerdo da rampa, É ali? que é ali que fica a famigerada Estátua da Justiça, onde ele Agora cometeu só ali as uma coisas. pergunta. Obviamente eu não li o roteiro todo, ainda mais sem Cecília aqui, me senti mais à vontade ainda para não ler e fazer perguntas absurdas. Como é que ele entra de carro no estacionamento? Qualquer um pode entrar? Tem que ter uma autorização? Eu acho que ele precisava de alguma autorização. É uma boa pergunta Ou depois do essa. expediente Eu não abre? sei. Porque era Pode noite, ser. né? Era noite. As explosões foram ouvidas a partir das 9 da noite, se não me Foi, engano, que foi 9h30. depois daquele coisa da Erika Hilton, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Isso Mas mesmo. seguindo no depoimento do segurança, depois que o homem chegou na estátua, ele abriu a mochila, tirou um extintor, uma blusa e lançou a tal blusa contra a estátua. Porque a estátua fica com os seios Ela estava com nus. os seios de fora, ele é conservador. Entendi. Quando os seguranças se aproximaram, ele abriu a camisa e falou para ninguém se aproximar. O segurança que deu o depoimento disse que viu um relógio digital no corpo do homem e entendeu que era uma bomba. O homem então lançou 2 dos 3 foguetes que tinha contra o prédio do STF, que explodiram. Depois disso, ele acendeu o último explosivo, colocou o artefato na cabeça com um travesseiro e aguardou a explosão. Gente, a gente tem as imagens do circuito de segurança do Supremo que a gente vai mostrar agora, por favor. É muito bizarro. Ali o pátio normal. Isso, a rampa do Supremo, ali iluminada a Estátua da Justiça. Ele ali chegando perto, né? Isso. Aí o segurança As vai, duas ele pessoas, afasta o segurança. O segurança ainda Porque vai, ele fala, não chega perto que eu tô com bomba. Caramba, gente, ainda chegam também mais umas... O que mais me 2 chocou nessa seguranças imagem é que às também. 9 da noite, às 8 da noite, fazia 34 graus em Brasília. E chovendo, E pelo que chovendo. parece. Que lugarzinho inóspito. Meu Deus. Ele ainda tá por ali, né? E Ali, acendeu ó, primeiro, acendeu tacou primeiro, com... tentou passou. tacar na Estátua da Justiça. Não rolou, né? Foi frustradíssima. Mas era só um fogo mesmo, né? Não era aquele tipo Réveillon que faz tá.
né? Aí, ó, jogou agora. Errou de novo, Miro. Ele tá jogando em direção ao prédio do STF, né? Tá. A Lídia Assad está nos alertando aqui que não foi naquele estacionamento. Culpa de quem? Da mídia tradicional, que foi de onde eu peguei as informações para informar vocês onde foi. Foi, na verdade, no estacionamento público atrás do prédio do STF. Mas ali do lado. Mas por que erraram? Porque estão em plantão de feriado, botaram os backups que não entendem nada, e não quem teve que ficar de profissional já estava entendeu? Ele já se explodiu, né? Porque aí é a hora que o pessoal vai chegando ali. É horrível, as imagens são horríveis. Muito obrigado, Lídia, pela correção. Aqui neste programa não temos compromisso com o erro, ao contrário dos nossos colegas. Bom, gente, vai. É tudo muito bizarro, mas torcedores, calma. A coisa por aqui, ela sempre pode piorar. Afinal de contas, Gabriel, quem é o tal tio França? Você estava perguntando quem conhecia ele. Como agora a gente vai descobrir. Vamos lá, então, gente. Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, é natural de Rio do Sul, uma cidade de 80 mil habitantes, perto ali de Blumenau, em Santa Catarina. Ele foi candidato a vereador em 2020 pelo PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, e era um desses malucos totoquíssimos de rede social que a gente conheceu nos últimos anos e que compartilha teorias conspiratórias e umas paradas assim muito loucas de anticomunismo na internet. O presidente do PL lá de Rio do Sul falou sobre o tio França e definiu o cara como um homem equilibrado e correto, veja bem. Qual é o conceito? Difícil, né, essa definição. Ele também disse que a cidade toda está estarrecida porque o tio França era um cara pacato do interior, que era mais bolsonarista do que qualquer coisa. Querendo dizer que ele não tinha muito a ver com o partido. O grande ídolo dele é o ex-presidente Bolsonaro. Antes do ataque, o homem postou coisas muito impressionantes nas redes sociais. Então vamos dar uma olhadinha agora em algumas delas. O primeiro vídeo vem do TikTok do rapaz. E é um vídeo que ele postou momentos antes de se explodir. Vamos ver para acompanhar o estado. Será que ele agendou da psique humana? De humor também de Brasília, Wesley, não sei o quê. O careca que vai muito engraçado no Porchat contar umas histórias, não parece um pouco? É verdade. Bom, além dessa obra-prima, ele também postou um print de uma conversa dele com ele mesmo, e aí eu me preocupei um pouco, porque eu também tenho uma conversa no meu WhatsApp com o meu próprio número. Não sei se isso é um sinal. Mas você se aconselha? Oi, é melhor você não se explodir hoje. Não, leva 2 foguetes. É mais uma coisa de agenda mesmo. Organização apenas. Para me organizar, coisas que eu preciso lembrar, porque eu sou meio neurodivergente, né? Vamos botar aí, então, o print. O primeiro ali da esquerda, ele fala: vamos brindar, não chorem por mim, sorri, estou entregando a minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Uma coisa alucinante. E o print da direita, ele fala assim: vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, comunistas. E sabe como eu descobri que o Bonner tinha virado comunista? Como? Quando ele começou a usar barba. Foi ali, gente. Aquela coisa de ficar em pé no JN também. Já de estrutura extremamente comunista. E aí tem uma coisa muito interessante que ele fala na mensagem da direita, cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósitos, etc. E aí, depois que ele se matou e fez todo aquele alvoroço, a polícia foi até a casa que ele tinha alugado, ali em Ceilândia, que fica, né, parece que ele fora estava morando lá piloto. Desde julho, né? Já tinha hoje tempo. De manhã. E a Polícia Federal falou que um robô antibomba salvou muitos policiais, porque ele foi lá, abriu uma gaveta que ele estava usando e fez uma explosão horrorosa dentro da casa. Então, assim, ele ainda deixou orientações. Cara, que loucura. Além de orientações, o tio França também deixou como legado uma série de sugestões de emendas constitucionais, vamos deixar assim, né? Cola aí o print pra gente. Os 10 mandamentos da nova política.
Juízes do Supremo devem ser por meritocracia. Com S, juízes com S. Não sei se você reparou. Isso, é verdade. Urnas auditáveis, com L. Será que ele estava em espanhol? Porque eu não domino os... Mas não sei se é auditável. Né? Fim do fundo partidário. Presidente do Senado deve ser rotativo. Presidente da Câmara deve ser rotativo. Essa eu não entendi, porque meio que é. No caso... É que é uma eleição. Será que ele queria rodar de 6 em 6 meses? E todos nem as os camareiras partidos, lá do meu prédio? Né? Não sei. Todo processo deve passar pela primeira instância. Estados independentes. Não sei se isso quer dizer separação, mas enfim. Se ele veio do Sul... Lá a gente Entendeu? tem essa coisa mesmo, República Juliana e tal. Estados independentes, vetar a reforma tributária ou descentralizar os recursos, limitar partidos políticos em no máximo 10, concordo em absoluto. Aí, ok, França. lúcido. Lucidíssimo. E direitos iguais, chamados de direitos do ser humano e, entre parênteses, direitos humanos. É um legado. Bom, é um baita de um legado. Antes de eu continuar aqui, o Márcio Monteiro mandou um superchat maravilhoso pra gente, que está dentro da tabela de elogios. Perfeito. Então já gostei de Márcio, que ele é organizado, ele não é bagunça, não. Esse Coringa das bombas chegou a ser alvejado pelos seguranças? Isso foi uma polêmica das redes sociais, né? Para vocês lerem aqui, o nosso maravilhoso Márcio Monteiro. Porque muita gente falou que a história era tão absurda que não era possível que ele tivesse se matado da maneira como ele se matou. É impossível. Mas, no fim, isso tudo foi antes dos vídeos do circuito de segurança do Supremo serem divulgados. Então, houve, sim, nas redes sociais, a teoria de que ele teria sido alvejado pelos seguranças do Supremo, o que os seguranças do Supremo até agora negam. O Space Smart falou, Bolsonaro entrou no PL só em 2022. É verdade, mas eu não sei qual é a relação. O rapaz estava no PL, mas já era um bolsonarista. Na sequência, o Bolsonaro entrou pro PL. Tá tudo bem, gente. Herói é herói, cada um escolhe o seu, gente. Isso, a coisa faz é o que parte. é. Mas teve esse também, né, Manu? Gente, a ex sempre aparece para atrapalhar, você já reparou? Sempre. Desculpa, Vitória, com esse update aqui do Gabriel. A ex-mulher do tio França disse à Polícia Federal que o principal objetivo de seu ex-marido era matar o ministro Alexandre de Moraes, meu Deus do céu, sempre ele. Sempre. Ela falou que ele só falava de política e que o atentado vinha sendo planejado há muito tempo. E que ele estava disposto a matar o Xandão e quem mais estivesse por perto. Ele só não conseguiu fazer absolutamente nada disso, porque em Brasília quase nada já funciona, nem atentado terrorista. E aí, a internet brasileira parou nesse dia e entregou o que tinha de melhor. A sua capacidade de transformar tudo em memes. E a gente escolheu os melhores aqui para vocês irem com a gente nesse momento de descontração. Ai, bom demais. Temos uma ótima seleção. A estátua. Aceito críticas, mas não calada. Qual que é o próximo? A carta do Uno, porque é bem isso que acontece. Ele joga o foguete e o foguete volta para ele. Ai, gente, que mais olha... que temos aí? Peituda metida, é isso, inabalável, a justiça brasileira é inabalável. Tem mais ou eram esses? Eram esses. Agora, sabe, antes da gente continuar aqui, uma dúvida que eu tenho? Porque tem aquela foto da Biló maravilhosa. Perfeita. Que é uma parte das pernas dele, o tênis e a Brasília desfocada ao fundo. Mas parece que tem alguém dentro do carro. Eu já vi uma foto assim, não sei se da Biló. Será que não era com ele? Porque o que aconteceu foi o seguinte, ele tentou explodir o carro e aí ele saiu correndo. Os seguranças que viram esse momento dele saindo correndo entenderam que ele estava fugindo do incêndio. Entendi. E não que ele tivesse provocado um incêndio. Então, pode ser. Essa teoria eu não tinha ouvido não sabemos. ainda. O Sidney Silveira tá bravo com a gente. Aonde que ele era homem-bomba, porra?
Não era. Sidney. Mas a intenção dele era essa, é que ele escolheu fogos de artifício. Críticas, R$ 927. Chegou depois da tabela, né? É verdade. E tem outros 2 comentários que eu achei muito bons pra gente falar rapidamente. A Liz Barral escreveu: realmente não sei por quanto tempo vamos ficar evitando debater o impacto do algoritmo na cooptação de pessoas comuns para grupos extremistas, que vai muito de encontro ao que a ex-mulher dele falou e o que o presidente do PL lá da cidade dele falou também, de que ele era um cara normal até entrar numa espiral de loucura, né? Sim. Em função da paixão dele sem limites pelo bolsonarismo. E o outro comentário é do Paulo Andrade. E se o cara, como doido, foi influenciado por outro doido para fazer isso aí? Essa, inclusive, é a teoria do Supremo, né? Sim. Da qual porque, vamos falar já já. inclusive, se ele fosse até um totoco controlado, mas isolado, claro, a pessoa vai consumindo a sua própria maluquice e vai se tornando uma espiral da morte que a pessoa não consegue sair dali, né? É isso. Agora, vamos lembrar aqui então, o atentado foi na Praça dos Três Poderes, ou seja, todos os poderes, obviamente, se manifestaram repudiando o ato. O ministro Alexandre de Moraes disse que as explosões são resultado do ódio político que se instalou no país nos últimos anos e citou até mesmo o famigerado Gabinete do Ódio. O diretor-geral da PF disse que o tio França agiu sozinho e premeditou o crime por meses, mas o episódio não é um fato isolado. Essa, inclusive, também é a opinião do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que designou Moraes como relator do inquérito sobre as explosões e questionou onde perdemos a luz da alma para a escuridão do ódio. Todos os outros 9 ministros do Supremo também se posicionaram da mesma maneira. Acontece, porém, que a coisa não para por aí. Essas explosões também explodiram, desculpa, gente, aparentemente, qualquer esperança da direita brasileira sobre a discussão de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O recado do Supremo foi claríssimo. Depois dessa demonstração de que ainda tem gente disposta a atacar as instituições, não haverá discussão sobre anistia. Corretíssimos. O Xandão, por exemplo, falou publicamente num evento ontem de manhã que um criminoso anistiado é um criminoso impune e que a pacificação do país depende justamente de não haver anistia. Ele também lembrou que o inquérito sobre o 8 de janeiro está quase finalizado, deve sair semana que vem, e que não existe a possibilidade de pacificação com anistia de criminosos. E eu acho que a semana passada a gente nem comentou, mas foi... acabou a ação daquela senhora, a mais maluca de todas, a avó alguém, que foi presa e tal, não sei o quê, e parece condenada que... a 18 anos exatamente, de cadeia, vai continuar ali tomando água no seu caneco. Uhum. Pacificação, inclusive, foi a palavra usada pelo ex-presidente Bolsonaro ao se manifestar sobre o assunto. Afinal de contas, o tio França era um dos maiores bolsonaristas deste país. O ex-presidente postou uma mensagem nas suas redes sociais, na qual diz que já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. Isso é ChatGPT, com certeza. Ou o Carluxo. Também boa, Pode mas ser. que também usou o ChatGPT. Claro. Tá? Fazer que não imagina. Ele, que pode ser muita coisa, mas que não é bobo, também classificou o ocorrido como um caso isolado causado por perturbações na saúde mental da pessoa. O boi preto, né? Famoso. Que identifica o outro boi preto até no quarto escuro. Com o perdão do trocadilho, vou te matar, Gabriel, essas explosões caíram como uma bomba na família Bolsonaro, uma vez que o ex-presidente, que está inelegível, vamos lembrar sempre dessa decisão. Desse fato, né? Que é maravilhoso, busca reverter essa condição, seja na Justiça, seja no Congresso. Isso sem falar no inquérito dos atos do 8 de janeiro, em que o Bolsonaro é investigado por suposta responsabilidade e poderá ser indiciado, sim, e processado no caso. Provavelmente a gente vai ter mais informações sobre o inquérito do 8 de janeiro na semana que vem, no Riva News da semana que vem, porque ao que tudo indica, né, ele deve ser de fato concluído nos próximos dias. Mas tem um feriado aí. Puxa vida. Quarta. Então fica para daqui 36 dias úteis. Será que eles estão com pressa? A gente E aí nunca vai sabe. ter o recesso do judiciário.
ferrou. Ih, 2026! Tem que 2025 correr. tá muito Alô, perto, Polícia tá muito Federal. em cima. Ó, o Glauco Ribeiro comentou aqui. Mas, Gabriel, o que você diria sobre a postagem dele criticando Lula e Bolsonaro, dizendo que eles estão acabando com o Brasil e com a polarização? É uma das várias mensagens que ele postou. Eu acho que a ampla maioria das postagens desse cara indicam, de fato, aquilo que a gente entendeu, né? Que todo mundo aparentemente entendeu. Ele tinha um ódio sobrenatural da justiça brasileira, do judiciário brasileiro. Isso está provado tanto nos prints, quanto nos depoimentos das pessoas que o conheciam, que a Polícia Federal já começou a colher. Mas, de fato, um dos prints diz, ele postou exatamente isso, que o Lula e o Bolsonaro precisavam se retirar da vida pública para, veja você, pacificar o país. Mas aí ele foi lá e fez essa barbaridade aí com os fogos de artifício, né? Só um comentário do Thales Gomes, o triste é que depois da ação do Francisco, outras pessoas podem tentar agir de tal maneira. Esse é o problema. Mas também eu acho que a segurança dali, da região pelo menos, isso já vai evitar também a aproximação de gente não autorizada, que era o que a gente estava falando no começo, né? Exatamente, porque depois do 8 de janeiro eu estava lendo, não vou lembrar agora, me perdoe se você estiver acompanhando o Rivo News e for o autor desse artigo. Escreve aqui pra gente. Escreve aqui pra gente. Aí é a gente que vai fazer um superchat. É isso, mas basicamente depois do 8 de janeiro, a segurança de modo geral na esplanada dos ministérios foi reforçada, mas sempre visando manifestações populares de grupos. Fatos e não pessoas, indivíduos lógico, sozinhos, né, tentando fazer esse tipo de coisa. Certamente a segurança ali agora na Praça dos Três Poderes também vai ser reforçada, Sim. mas é mais ou menos por aí mesmo que vai a linha de raciocínio do Alexandre de Moraes e do Supremo como um todo. Se a gente anistiar as pessoas que atentam contra as instituições públicas, o que garante que não vão ter outros lobos solitários? Esse cara era completamente inofensivo, gente, vamos combinar aqui. Por isso, inclusive, que a gente até está falando com alguma graça sobre esse caso. Ele não tinha TNT, ele não tinha bombas de fabricação caseira, ele tentou atacar o Supremo com fogos de artifício. Ele morreu porque ele estourou um fogo de artifício na cabeça dele. Propositalmente. Né? Mas assim, a gente sabe que não é uma arma de guerra, né? Teve até alguém que falou, não é terrorismo porque não tinha explosivos. Mas a intenção dele era essa. Mas qual o conceito de terrorismo também? Também, que ultimamente tem sido tão amplo. curioso, né?